Olá, tudo bem? A gente está fazendo agora a nossa apresentação aqui do grupo 9. Me chamo Rafael, estamos aí também com o Pedro Babilac e o Thiago Pessoa. Vamos iniciar a nossa apresentação. O título geral do nosso trabalho é Gravidez de Alto Risco e os Desafios e Apoio Cristão. Como já disse, quem nós estamos apresentando esse trabalho, tendo em vista a temática do aconselhamento. Diante disso, antes de ir propriamente dito para a parte do aconselhamento, é necessário a gente entender, em primeiro momento, o que é a gravidez de risco. Então, a gravidez de risco, ela envolve alguns fatores, mas a maior definição, talvez a melhor definição que podemos dar a ela, é o fator da questão relacionado à vida e à morte, tanto da criança quanto da mãe também. Então, uma gravidez, ela se torna de risco a partir do momento que esta gravidez, ela coloca em risco a vida da mãe, bem como também do filho, né? E aí existem vários fatores que podem contribuir para que essa gravidez ela possa se desenvolver. Alguns fatores genéticos, né? Então a mãe, às vezes, em alguma circunstância, ela já tem uma predisposição para isso, e acaba que, quando ela tem a gestação, isso influencia. Mas também existem algumas outras complicações, como doenças, e outros problemas que podem ocasionar também esta questão da gravidez de risco. Por isso, é essencial que todas as gestantes, não só antes mesmo de, de ter o filho, mas durante toda a gestação, ter um acompanhamento com o médico, né? Para que todo o suporte seja dado e que, se a gravidez é de fato de risco, que ela possa ser identificada o quanto antes. Visto que isso também é um problema. Em alguns casos, as mães elas não têm essa noção da gravidez a qual ela está passando, né? Ser uma gravidez de risco. Então, é necessário que a identificação ocorra, por isso que é importante o pré-natal, né? Diante disso, alguns fatores aí que destaquei, que estão relacionados com a gravidez de risco, que alteram a, a vida não só da mãe, mas também do filho, né? E a principal delas é a questão da alteração física, né? Então, nota-se algumas alterações físicas ali durante a gestação, que provavelmente indicam que existe ali a possibilidade de uma gravidez de risco. Além disso, também, quando se há uma gravidez de risco, os impactos emocionais são grandes. Não só o impacto físico, né, que possivelmente, em alguns casos, pode ocorrer o aborto, mas em outros casos também vai ter um impacto emocional, de maneira que a mãe ela vai se sentir apreensiva, a qualquer coisinha que acontece ali, qualquer problema que seja, mesmo que seja mínimo ou comum de uma gestação, pode impactar a questão emocional dela, de maneira que a dúvida, o medo com o que possa ocorrer com o seu filho, ela sempre está presente em uma gravidez de risco. Diante disso, se faz necessário, como já bem disse, o acompanhamento gestacional, né? Monitoramento, isso inclui a questão dos exames, a questão também do apoio emocional, seja ele psicológico ou aconselhamento na nossa área que está voltado para a parte também pastoral. E tudo isso contribui para a redução dos riscos, para que a mãe ela possa ter um bom cuidado, para que o bebê também ele possa vir, possa ser concebido de uma melhor maneira possível. Dentro da perspectiva bíblica sobre gravidez, é interessante a gente notar que a Bíblia ela aponta em vários textos, em vários momentos, para o valor da vida. Então, nunca foi o plano de Deus a morte. E em Gênesis 2:7 nós vemos claramente isso ali, quando Deus ele dá a vida ao ser humano. E isso é reforçado também em João 10, onde fala que Jesus veio para dar a vida, né? Veio trazer vida e vida em abundância. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 fala ali que nosso corpo, nossa vida é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos cuidar disso também. Então, é importante entender que Deus ele dá um grande valor à vida, e que nós precisamos cuidar também da vida que Deus nos deu, né? E quando se trata da gravidez, da mesma forma também. Não é o plano de Deus que a mãe ou o filho ali venham a morrer, né? Então, por isso que é preciso ter um cuidado tanto da parte da mãe também, quanto da parte das pessoas que estão envolvidas ali em todo o processo, né? Médicos, pessoas responsáveis pela parte emocional e pastores também, na parte espiritual, todos envolvidos também para preservar a vida, né? E diante disso também, ali indo para a parte de alguns exemplos bíblicos de gravidez, né? Voltando também ao Gênesis, a primeira menção que nós temos ali de gravidez é no livro de Gênesis, onde a gente percebe ali que, por conta do pecado, algumas consequências ocorreram, dentre elas as dores de parto, né, que é mencionado ali em Gênesis. Então, isso já abre possibilidade, por conta do pecado, para ter esse tipo de complicação, né, de gravidez e a gravidez ser de alto risco, de alguma forma. Então, já abre espaço para isso. Na Bíblia, por exemplo, existe ali exemplo de pessoas que passaram por processos de gravidez também, e é mencionada, destacada na Bíblia, né, como Rebeca, que ela, em algum momento, ela
questionou, né, a Deus a respeito da sua gravidez. Ali ela não entendia o que estava acontecendo, né? E ela buscou orientação divina durante a sua gravidez. Deus explicou para ela que dentro ela carregava ali dois seres, né, que posteriormente seriam ali duas nações e tudo mais. E ela conseguiu entender. Mas um destaque importante que se dá para essa personagem é que ela buscou orientação divina nesse processo, né? Também outra pessoa é Ana, que nós podemos mencionar, e a história é bem conhecida por todos. Ana, ela persistiu em oração. Ela era estéril, não conseguia ter filhos, e ela persistiu em oração e Deus trouxe para ela o privilégio de ser mãe, né? Então, ela foi uma mulher também de muita oração, de muita fé, e ela conseguiu passar por esse processo e Deus a abençoou. Outra mulher também, Isabel, né, no Novo Testamento, ela também era estéril, não podia ter filhos, mas ela se tornou mãe, mesmo depois de já idosa, né? Então ela teve ali João Batista, que foi aquele que preparou o caminho, e também ela com muita fé, ela conseguiu passar por esse processo, né? Porque teve ali também a menção do esposo, que duvidou, né, de Deus, e ela perseverou firme ali na fé. E são exemplos de mulheres que passaram por um processo de gravidez, né? Não de alto risco, mas passaram por esse processo e elas manteram a fé em Deus, a perseverança em Deus também, né? Ali na parte dos princípios de aconselhamento cristão, já indo mais para a parte prática, né? Todas as vezes quando a gente vai lidar com situações de aconselhamento, né, e mais específico para mulheres que sofrem gravidez de alto risco, é interessante a gente destacar que Deus está presente na vida de todas as pessoas, principalmente nos momentos das pessoas onde elas estão sofrendo, né? Então, assim como afirma Salmos 34:18, assegura que Deus está perto daqueles que sofrem, né? Além da presença divina, também é importante a gente destacar o sustento de Deus, assim como Isaías 41:10 promete que Deus ele nos sustenta com a sua justiça, com a sua mão direita vitoriosa em todos os momentos, né? Ou seja, nós não estamos sozinhos nesses momentos de sofrimento. E por fim, Mateus 11:28 também é um texto bem bonito, né? Que oferece alívio àquelas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, pessoas que estão sofrendo também alguma carga emocional, física, ou até mesmo espiritual. Também pode envolver pessoas que sofrem com gravidez de alto risco. Então, esses são alguns caminhos de princípios de aconselhamento que nós podemos trabalhar com pessoas, né, que passam por esse tipo de situação complicada. Dentro desse aconselhamento que nós temos que fazer, pelo menos temos que estar preparados a fazer para essas pessoas, principalmente para essas gestantes em situação de risco, nós precisamos entender alguns pontos. Dentro desses pontos, se destacam dois pontos especiais que refletem o cuidado do aconselhando para o aconselhado. Por exemplo, o aconselhando ele tem que saber, ele tem que estar bem capacitado para poder promover todas as práticas, ou todo o suporte, ou a orientação para essas gestantes, mas ele também precisa entender que ele não é autossuficiente, que toda a ajuda, todo o suporte necessário vai ser através do conselho dele. Então, diante disso, existem algumas práticas que elas refletem o caminho que nós precisamos fazer para aconselhar essas pessoas. Dentro dessas práticas, dentro desse aconselhamento, nós precisamos deixar claro que a gestante de alto risco ela precisa ter um autocuidado. Tanto a gestante como a sua família precisa cuidar da saúde dela, prover os meios, as coisas que elas tiverem necessidade naquele momento, para que nada venha a faltar, para que, se ela precisar de apoio médico, se ela precisar de apoio psicológico, tudo isso seja concedido a ela. Existem estudos acadêmicos, e alguns estão linkados no nosso trabalho, que ele fala a respeito de grupos de apoio, que é muito importante, são muito essenciais nesse momento, em que a gestante de alto risco ela precisa ter alguém para conversar. Pessoas, muitas vezes, passando pela mesma situação, outras mulheres, outras famílias, então que elas podem compartilhar essas informações e assim aliviar um pouco dessa carga também. Dentro disso é muito importante o suporte psicológico. Nós trabalhamos um pouquinho a respeito do TCT, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, muitas vezes nesses momentos, as mulheres vão estar com uma carga psicológica muito grande. E isso vai fazer elas terem pensamentos ruins, e pensamentos ruins vão gerar nela emoções e vão gerar situações que vai fazer elas terem comportamentos disfuncionais. Então, para que esses comportamentos, essas situações possam ser ajustados, isso precisa ser reforçado com pensamentos positivos, com aconselhamentos positivos e principalmente aí que entra o conselho pastoral, trazendo para essas gestantes de alto risco realmente um conselho, uma palavra de conforto, palavras positivas que incentivem elas trabalharem o psicológico, e isso refletindo em todas as outras áreas, buscando apoio médico, buscando apoio psicológico, buscando apoio pastoral para que elas possam realmente guiar a gravidez dela com confiança, com felicidade, com alegria, entendendo que é algo positivo e não algo negativo na vida dela. É nesse caminho que o aconselhamento pastoral ele precisa ser orientado. Então, dentro disso, nós estudamos uma abordagem integrada e também uma rede de apoio para essas pessoas. Dentro dessa abordagem integrada, foram objetivados 4 pontos. O primeiro, a respeito dos cuidados médicos, ou seja, todas essas pessoas precisam de acompanhamento multidisciplinar para identificar e tratar os problemas delas. Nós não podemos entender que apenas o aconselhamento pastoral é suficiente. Não, essas mulheres precisam ser levadas até os cuidados médicos. Também precisa a respeito do suporte psicológico, ou seja, cada uma dessas pessoas
precisam ter o suporte psicológico necessário para que elas estão passando. Cada mulher, cada pessoa, cada homem, cada ser humano tem pensamento, tem o seu psicológico de forma diferente. Então, eles precisam ser tratados e cuidados. O apoio espiritual, o aconselhamento pastoral, ele é indispensável nesse momento. Como o Tiago mencionou em outros momentos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o recurso necessário para Deus demonstrar muitas vezes o cuidado que ele tem conosco. Então, quando nós podemos ver, por exemplo, em Salmos, Deus fala que ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que estão passando por problemas. Então, essas mulheres, como estão por uma situação muito delicada, elas precisam entender que Deus está cuidando delas também. E, por fim, não pode se esquecer também da família. Dentro de todos esses acontecimentos, muitas vezes a família é deixada de lado, sendo que ela também passa por dificuldades, principalmente psicológicas, porque as necessidades físicas é mais da gestante, porém as necessidades psicológicas também se estendem à família. Então, dentro disso, focado no aconselhamento pastoral, o pastor deve cuidar tanto da gestante de alto risco, como também da sua família, aconselhando e demonstrando que Deus está cuidando de cada um deles. Então, são esses dois aspectos. Aconselhar pelo cuidado de Deus, demonstrar que Deus cuida e olha por essas pessoas, e também, se necessário, orientar as gestantes e a sua família a procurar os cuidados necessários, médicos, psicológicos, aquilo que ela necessitar. Esse também é um trabalho e uma função do pastor.